Amor? Não, então não coloca o documento, não. Coloca o Eduardo na tela, por favor. Só um instante que ele começou a gravar um vídeo aqui. Coloca ele na tela aí, deixa eu ver ele gravando o vídeo aí. Coloca ele na tela. Ele tá lá gravando o vídeo, olha aí, pra dizer que é mentira. Tá lá ele, tá falando com alguém, tá falando com todo mundo aí. A gente fica olhando ele, ó. Eu tô... A gente tava... Vocês me botam no ar no momento que eu tô gravando stories pra fazer propaganda pra vocês, poxa. Ah, olha aí, ó. Aí é o mínimo. Vou, Eduardo. O link aí no Arrumou stories. um garoto propaganda à altura. Vai, faz uma collab aqui, que agora eu vou. Eu aprendi todos esses termos agora. Não, mas collab cai muito o alcance. Cai o alcance? É melhor, tá, então não faz collab nenhuma, não. Tá bom. Eduardo Bolsonaro, olha aqui, ó. Eu não sei como é que estava o teu estado de espírito ontem. Eu comecei o programa aqui falando que eu tava triste, estava profundamente triste ontem com tudo que está acontecendo. Hoje eu estou mais animado. E você? Não, também, né? A gente acordou aí com a notícia da sanção da esposa do Alexandre de Moraes, né? Vivi Barsi de Moraes. Isso tem como fundamento o envolvimento dela com Alexandre de Moraes, principalmente através do Instituto Lex, que é por onde movimenta boa parte do dinheiro da família do Alexandre de Moraes. Então, ela foi vista como uma pessoa que faz parte desse financiamento a uma pessoa que já é sancionada por violações de direitos humanos, que é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, acabou saindo a sanção dela. Essa sanção, ela ocorre devido, né, a uma extensão da Lei Magnitsky. Então, Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, ela presta apoio financeiro, né, dentre outros, e acabou também tomando essa sanção. É o que a gente tem dito. O mais difícil, o mais burocrático já foi feito, que é juntar a papelada, fazer o convencimento, ter todos os relatórios para aplicar a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Quando sai a Lei Magnitsky, significa o quê? Significa que aquela pessoa ela consta numa seleta lista onde estão terroristas, violadores de direitos humanos, pessoas que fazem barbaridades e atrocidades, e nessa lista é a chamada lista da OFAC. OFAC é a sigla em inglês, OFAC, para o Office of Foreign Assets Control. Ou seja, é o Tesouro Nacional Americano que faz o controle dos ativos financeiros. Essa pessoa ela fica impedida de ter qualquer tipo de relação com empresas norte-americanas. Então, a rigor, o Moraes ele fica impossibilitado até mesmo de viajar de American Airlines, de ter uma conta no WhatsApp, no Waze e assim por diante. É claro que para a execução fiel de tudo isso, leva-se um determinado tempo. Né? Vocês viram, por exemplo, né, depois da nossa visita ao secretário de Estado, ao secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, que eu fui junto com o Paulo Figueiredo, depois vieram as notificações aos principais bancos brasileiros para saber se o Moraes tem ou não uma conta naquele banco. E aí começa a discutir se ele poderia abrir uma conta em uma cooperativa, depois outros reflexos, e agora a gente chega a esse capítulo, Cláudio, né, Carol, de sancionar a esposa dele. E por que isso é importante? Porque os Estados Unidos estão dando um recado claro que aqueles, ainda que esposas ou familiares, de quem presta apoio ao Moraes, estão sob risco. Então, não é brincadeira. A gente sabe que o ministro, finalizando, ele não sobrevive do salário dele. É impossível você ter um relógio de mais de 200 mil reais, tendo um salário líquido de 40 mil reais, que é quase o salário de um deputado federal. Então eu sei como é que é. Isso é impossível, né? Gravatas de não sei quantos mil, uma vida totalmente nababesca. Quanto mais pagar à vista 12 milhões numa casa de luxo em Brasília. Isso, Cláudio, Carol, demonstra que o Moraes e a sua esposa, através do Instituto Lex, já estavam se desfazendo de patrimônio, prevendo que poderiam ser sancionados. Mas 12 milhões é muito pouco perto do que eles têm. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Isso é importante, hein, Brenda? Há informações, então, que a família estava se desfazendo de patrimônio para escapar das sanções. Eduardo, uma pergunta bem objetiva, pelo que você tem, naturalmente, de acesso à informação. Esta sanção à Viviane e ao Instituto Lex, né? Não é Lexum, viu, Carol? É Lex, tá? Eu acho melhor vocês mudarem o nome daquele instituto que vocês criaram lá. Senão daqui a pouco vocês estão tomando aí uma magnífica também. Não tem nada a ver com o Instituto. Depois é que o Lex é o Instituto Lex. É como se fosse o Instituto Lex com espirro. Lexum. É a mesma coisa. Se o Trump espirrar, vai pegar em vocês aí a magnífica. Olha aqui, Eduardo. Eu quero saber o seguinte, você acha que tem alguma coisa de reação do governo na condenação do teu pai ou
é uma coisa restrita, mais técnica do apoio financeiro, né, dessa estrutura, não só patrimonial, mas também do próprio escritório de advocacia, né, que a mulher dele comanda, o seu dia a dia. Cláudio, as ações executórias do governo Trump começaram lá com a tarifa, né, de não faria tanto sentido o Trump ainda aumentar a temperatura. Mas o mais curioso, não sei se é a palavra certa, disso tudo, é que é no momento em que o Lula está para dar o seu discurso nas Nações Unidas. Brasil, tradicionalmente, todo mundo conhece a história de Oswaldo Aranha, né, abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. É numa semana onde vai se desenrolar no Congresso mais e mais reuniões para a tramitação da PEC da anistia. E é por isso que eu falo com segurança. A anistia ampla, geral e restrita não é um capricho nosso. É a única maneira de se pacificar o Brasil. Falar em pacificação, sem que seja uma anistia sobre fatos, iniciada em 2019, através do inquérito das fake news. Você, Cláudio, do antagonista, né? Não sei se aquele tempo estava na Cruzoé exatamente, mas vai se lembrar. A história do amigo do meu pai, inquérito das fake news, e ali começa um divisor de águas onde a maré começa a virar. Então, se não for isso, a perseguição continuará, meus caros. Porque se for um projeto de redução de pena, podem ter certeza, os Estados Unidos vai continuar aumentando o calor daqui. Porque o Flávio Dino vai poder, por exemplo, fazer o que ele fez comigo semana passada. Ele desarquiva a CPI da Covid, pinça lá o que interessa a ele e começa a investigar um monte de parlamentar. Depois ele vai, abre um outro inquérito falando de acusações do Banco do Brasil, Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, numa investigação para investigar crimes contra o sistema financeiro nacional. Ou seja, o Moraes e o Dino, né, junto com outros cúmplices, eles estão abrindo uma avenida para varrer a oposição das candidaturas do Senado do ano que vem. Porque nesses inquéritos que eu citei aqui, nessas investigações, quem é que está? Futuros favoritos ao Senado: Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Gustavo Gayer, Bia Kicis. E se nós conseguirmos fazer uma anistia desde 2019 para agora, eles não vão mais poder fazer isso. A gente vai acabar com os inquéritos. É isso que está em jogo. Não é simplesmente colocar em liberdade ou reduzir a pena. Porque, é claro, né, eu vou querer reduzir a pena, eu acho melhor o semiaberto do que o fechado, mas tudo isso é injusto, tudo isso está dentro do mesmo contexto de perseguição. E não serei eu que estou aqui exilado, junto com gente que está exilado na Argentina, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, até mesmo outras pessoas, outros jornalistas, Guilherme Fiuza, que a gente vai continuar pagando o pato de uma perseguição quando a gente tem uma oportunidade como essa. Então, meu recado para o relator Paulinho da Força é: somente uma anistia sobre os fatos vai conseguir pacificar o Brasil. Falar qualquer coisa diferente disso não vai gerar o resultado desejado e nem adianta barganhar com deputados federais no Brasil. Olha só, mais uma antes de eu transferir para o Gilbran aqui, que também tem pergunta, e para a Carol. Nós recebemos aqui a informação de que também houve aí uma sanção ao AGU, né, o Bessias, né, o Jorge Messias, o velho Bessias. Para quem não conhece, não está familiarizado com o apelido do Jorge Bessias, é por causa de um grampo justamente da Lava Jato que pegou a Dilma conversando com o Lula e ela avisando que ele, o Jorge Messias, na época ali o seu assistente, levaria em mãos a nomeação do Lula para a Casa Civil, né? Então ela fala daquele jeito dela, né? Ela, em vez de falar Messias, ela fala Bessias. O Bessias vai aí. Então o Jorge Bessias, Eduardo, a gente tem informação de que teve agora o visto revogado. E tem a confirmação também da revogação que já tinha sido anunciada de forma genérica, mas não nominal, né? Dos 7 ministros, além do Alexandre de Moraes, né? Então, Barroso, Fachin, Dias Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. Tem mais coisa para vir, você acha? Eu acho que sim, Cláudio. Né? No decorrer do dia a gente vai tomando conhecimento das medidas. Eu estou aqui de olho, acompanhando a rede X do State Department, que é
é uma fonte fidedigna, obviamente, né, porque são eles que tratam dessas questões de vistos. Eu vi que saiu uma matéria na Reuters, mas eu não consegui ler ela inteira ainda, porque entrei aqui no programa. Mas, ao que tudo indica, pode ser que mais autoridades venham a ter essa sanção de perda do visto americano. Essa daí é muito fácil, porque é totalmente discricionário da autoridade norte-americana, né? Ele pode, num dia tirar, no outro dia voltar, enfim. Isso não tem um grande rigor, uma grande burocracia, tal qual ocorre com a Lei Magnitsky, por exemplo. Então, eu não ficaria surpreso se no decorrer do dia o State Department, né, que é o secretariado do Marco Rubio, se ele vier a fazer novos anúncios, se bem que normalmente quando eles retiram o visto, eles não fazem anúncios oficiais na Rede X. Eles apenas comunicam, né, que ocorreu mais uma leva de retirada de vistos, de confisco, e não falam, né, não discriminam qual autoridade. Vamos ver se agora eles vão mudar essa conduta, mas muitas das vezes, né, nos canais laterais, né, pela tangente, uma ou outra agência acaba comunicando. Olha aqui, Gibran. Vale lembrar, Claudio, o Bessias é um supremável, né? Correto? O Bessias é supremável. Ele é o nome escolhido, inclusive, da turma do Prerrogativas, né? Que é aquele grupo liderado pelo Marco Aurélio, que vamos dizer assim, é o braço jurídico do PT e hoje tem uma influência enorme na Janja, né? Então, a Janja e o Marco Aurélio se falam quase que diariamente. O AGU se tornou justamente essa figura ali fundamental para todas as medidas de restrição de direitos, violações, tudo que é tomado em alinhamento com o STF, mas por parte do governo Lula, quem assina a medida é o Messias, né? O Jorge Messias que assina essas medidas, inclusive com pedido de abertura, né, de investigação contra vocês, com aquela criação daquela Procuradoria de Defesa da Democracia, né, que também perseguiu tanta gente aí, nosso amigo Pavinato. Então, o Jorge Messias é esse nome que é sim cotado para ser o próximo indicado ao Supremo. Então você vê que são dois nomes já, né? Nós temos aí o senador Rodrigo Pacheco e o Bessias, pelo menos é o que a imprensa noticia, que estão no radar aí para uma eventual futura vaga dentro do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco também. Então, a gente está aqui, a gente está ao vivo e as informações vão chegando. Já estou orientando a equipe a ver essa informação do Rodrigo Pacheco para subir no site. Gibran, sua pergunta. Deputado, minha pergunta é a seguinte. Nós sabemos todos que o senhor teve um custo pessoal altíssimo nesse processo, está fora do país. Do jeito que as coisas vão indo, se estivesse no Brasil, talvez até estivesse preso, não é? Desse ponto de vista, tem uma ideia que eu gosto muito do Sato, que ele diz assim: uma vitória, quando ela é observada nos detalhes, a gente não consegue diferenciá-la de uma derrota, porque o processo de vai e vem e os custos são muito grandes. Fazendo uma leitura de cenário distanciado, o senhor acha que esse é o caminho? E se for esse o caminho mesmo, qual é o próximo passo? O que vem por aí? A gente sempre tem que ter um certo escrutínio para não entregar muita munição para o inimigo. Mas eu acho que o caminho é só esse. Se nós voltarmos coisa de 4, 5 meses atrás, eu acho que pouca gente acreditaria que o Congresso Nacional estaria debatendo uma anistia, né? E a gente está vendo aí isso daí acontecer. Mas cada dia vai ser uma batalha. Então acho que é por aí. Eu acho que o fator Trump, né, Estados Unidos, ele vem quase que como uma graça divina nesse momento, que é o que está dando esperança, porque se você retirar da equação, a gente estaria caminhando aí para o Bolsonaro preso, né, até a morte. Você veria, né, esses processos se aflorar cada vez mais. O PL, o Partido Liberal, é o que é recordista em ações dentro do STF, majoritariamente por conta de falas, muitas vezes da tribuna, né? Você tem eu, tem o Gayer, tem o Nicolas, vários outros que são normalmente os puxadores de voto dos seus estados. Então o sistema está se adequando para limar a direita, não é a extrema-direita, né? Extrema é quem dá tiro no outro e comemora a morte de alguém, quem dá facada no outro. Isso aí é extremo. Nós não, nós aqui acreditamos no debate, seguimos aqui levando a ideia adiante, as ideias da liberdade, e eu acho que o caminho é por aí, né? Não tem como você esperar, né, que através do diálogo você vai conseguir convencer o Alexandre de Moraes de fazer diferente. Ele já não tem pudor nenhum. Eles alteraram duas vezes, né, a jurisprudência do STF para atrair para si a competência para julgar o Jair Bolsonaro. Todos os outros ex-presidentes, se você for ver o Michel Temer e o Lula, foram julgados por juízes da primeira instância.
Bolsonaro foi direto no STF e não foi pelo plenário, como deveria ser como presidente. O Fux, inclusive, fez esse lembrete, né, que se for para ser dado o tratamento de presidente, então Bolsonaro tem que ser julgado no plenário, pelos 11. E não foi pela primeira turma, onde existe uma maioria ali de pessoas, né, sem comentários. Ex-advogado do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, o Alexandre de Moraes e assim por diante. Então, o caminho é sim continuar aumentando a temperatura até que o sistema brasileiro entenda que não vale a pena lutar, né, nesse front onde se rasga a Constituição a todo momento. Nós só queremos o retorno da normalidade. Nós só queremos a harmonia entre os poderes. Se isso daí ocorrer, já vai estar bom demais. Perfeito. E aí, com relação ao que a gente tem visto nos últimos meses, o governo patinando em entregar aquilo que prometeu na campanha, a oposição, ainda que previamente, mas já se organizando para se unir num contraponto ao PT. Hoje eu considero o antipetismo como uma das principais forças, se não a principal força política do país. A oposição tem uma chance considerável, cada vez mais factual, de assumir o governo a partir das eleições de 2026. Nessa sequência de ações que tensionam muito a situação, especialmente nessa correlação entre os três poderes. A gente viu, eu sempre falo isso, o Congresso Nacional assumiu um poder acima do Poder Executivo com as emendas e o Supremo Tribunal Federal assumiu um poder acima dos dois, englobando aí essa dinâmica das decisões. Uma vez que a oposição vence essas eleições de 2026, o senhor certamente vai ser uma das figuras mais importantes para isso. Qual é o primeiro passo para conseguir tocar o governo? A gente vai ter que ver o tamanho do estrago deixado pelo PT para trás, né? Óbvio que isso daí vai passar por reformas, isso aí vai passar por apertar os cintos, vai passar por cortar o tamanho da máquina, obviamente privatizações de empresas, não todas elas, porque eu não me considero anarcocapitalista, mas uma boa definição de estado mínimo, o que é estratégico. Por isso que eu acho que vale a pena olhar de perto aqui o que tem sido feito pelo governo Trump, o que tem sido feito e pensado principalmente pelo seu vice-presidente, né, o D.D. Vance, para que a partir daí você consiga realmente colocar o país nos trilhos. Isso daí leva tempo, isso daí é complicado. Por quê? Porque foram décadas de domínios da esquerda. Né? Desde 2002, praticamente, você tem não só o Lula de presidente, mas eles se prepararam muito para chegar a esse momento. Por exemplo, você não entra numa universidade hoje... De que a documentação aí, que essas sanções já estavam prontas desde a semana passada, mas a divulgação ela foi programada para coincidir com a chegada do Lula em Nova York, como você mencionou no início, aí por causa da Assembleia Geral da ONU. Você acha que tem alguma coisa, tem algum tipo de fundamento? Mais uma vez aqui a gente está se baseando em informações veiculadas até por agências internacionais como a Reuters. Cláudio, eu não sei, mas eu me colocando no lugar de um presidente ou de um secretário de Estado aqui nos Estados Unidos, eu daria essa notícia no momento mais impactante possível, para deixar o recado bem claro. Você bem sabe, né, Cláudio, que final de semana, normalmente, as pessoas não se interessam muito por política. Estão mais preocupados em jogo de futebol, curtir a família, ir para a igreja, ter um lazer. Então, quando você coloca essa medida para ser anunciada numa segunda-feira, ela vai ter mais repercussão, vai ter mais desdobramento, vai ter um impacto maior. Então, do ponto de vista da comunicação, eu digo que seria acertado, né, se realmente for verificado que foi aguardado o momento dessa segunda-feira para fazê-lo. E mais ainda, sabendo que tem a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? O Lula ele é um antagonista do Trump. Vale lembrar, né, que ele no passado, antes da eleição do Trump, disse que um eventual governo Trump seria a nova cara do nazifascismo. A sua esposa mandou o então secretário Elon Musk para aquele lugar. Depois você tem uma coletânea ali de Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, praticamente xingando integrantes do governo Trump.
Então o Trump não quis dar, né, de bandeja todos os holofotes ao Lula. Muito provavelmente, achismo meu, ele vai colocar ali o governo Lula para ser mobilizado para pelo menos uma parte do seu tempo para ficar explicando, por exemplo, por que o Messias perdeu o seu visto e etc. Me parece que o Messias já não vai mais conseguir acompanhar o processo no escritório que ele contratou nos Estados Unidos, né? Aquele processo... que ele queria botar eu para pagar a conta. Ele contratou um escritório, as cifras podem chegar a mais de 3 milhões de dólares e estava dizendo que eu poderia pagar a conta. Olha só que absurdo, que loucura. Pelo menos que ele tivesse te ligado. De repente você conseguia um escritório mais barato, né? Pro bono, sabe lá, né? Já basta o imposto que a gente paga, Cláudio. Você sabe bem. Pô, olha aqui, ó. O Mário Jorge, que é um espectador nosso aqui, tá te perguntando o seguinte. Eduardo, o ditador, ele está se referindo ao Moraes aqui, avisou que mandaria Bolsonaro para a prisão se viessem sanções. E se acontecer isso, o que os Estados Unidos farão? Quer dizer, vieram as sanções, a expectativa agora é justamente que haja uma réplica ou uma tréplica. A gente já está aqui na tréplica da tréplica, né? Mas o fato é que, de fato, a gente viu aí, inclusive naqueles jornalistas que fazem o papel constrangedor de porta-vozes de ministros, eles disseram, eles publicaram dias atrás justamente que se viessem mais sanções, o Moraes mandaria teu pai para Papuda. Tá? Então, se isso acontecer, que tipo de reação você espera do governo Trump? E claro, o que você e o Figueiredo, Paulo Figueiredo, um grande abraço também aí, Paulo, o que vocês farão, o que vocês já têm engendrado na cabeça aí, que claro, aquilo que você puder expor aí, mas o que vocês pretendem fazer caso isso aconteça? Considerando que o ex-presidente Collor está em prisão domiciliar devido a uma crônica apneia do sono, você mandar o Bolsonaro, recém-diagnosticado com câncer, para Papuda, isso só vai deixar mais escrachado, né, o violador de direitos humanos que o Alexandre de Moraes é. Isso vai aumentar a chance, né, o frame para a gente levar para a Europa, para sancioná-lo também na Europa. E não só ele, todos aqueles, mais uma vez, que dão suporte ao Alexandre de Moraes. Mas eu acho que mais do que isso, fica bem claro o recado já dado pelos Estados Unidos. Eu não sei se agora se foi o Jason Miller ou se foi o próprio Christopher Landau, que é o braço direito do Marco Rubio, que relembrou essas semanas que os Estados Unidos não negocia com terrorista. E eu acho que está muito certo, porque se você for escrever o que Alexandre de Moraes diz, você vai acabar entrando no jogo dele. Ou será que ninguém aqui se lembra daquela cartinha do Temer, onde o que ficou acertado, ainda que de maneira informal, né, ficou circulando por aí, era de que os inquéritos, como da milícia digital, da fake news, esses inquéritos do fim do mundo, iriam acabar e nada disso aconteceu, depois daquela carta que o Bolsonaro fez dia 8 de setembro de 2022. Então, o que o Moraes fala não se escreve. Eu até hoje aguardo do presidente Temer, que foi o fiador dessa conversa, né, o seu posicionamento, porque a gente não esqueceu, nós continuamos sendo perseguidos, nós continuamos tomando inquérito, e eu acho que os Estados Unidos fez muito bem em seguir por essa conduta firme de seguir sancionando a Viviane. Se continuarem as ameaças, se continuarem... continuar perdendo. Bom, Eduardo, deixa eu dar boa tarde aqui também para o André Pinelli, que já estava programado de entrar com a gente aqui. A gente ia falar sobre o funeral do Kirk. Eu até vou te perguntar sobre isso também, a tua impressão. Me parece que foi um evento com uma participação popular muito grande, né? E aí com reconciliações, vimos o Elon Musk com o Donald Trump se cumprimentando. Então eu quero te perguntar, quero dar boa tarde aqui, boas-vindas ao André. André, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Carol também, se tiver pergunta para o Eduardo. E eu vou te devolver, mas antes eu preciso passar para a nossa audiência a notícia que também chegou aqui. Além do Messias, também tiveram seus vistos revogados o ex-procurador-geral José Levi, tá? O ex-ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, que é do STJ, e o juiz auxiliar, ex-juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, conhecido por todos nós, em função aí da atuação dele fora dos limites legais revelados pela Lava Toga,
essa atuação revelada pela Lava Toga, do Ayrton Vieira, tá? Então, Ayrton Vieira, não só ele, o outro assessor também, ex-assessor do TSE, o Marco Antônio Martim Vargas, tá? E o Rafael Henrique Tamay Rocha, tá? E outro assessor judicial aqui de alto escalão. Então, assim, nós temos aqui os ex-assessores do Moraes, que atuaram nesta perseguição implacável, inclusive durante a campanha eleitoral. Nós temos o ex-procurador geral aqui, do José Levi, e também o Benedito Gonçalves. Então, pelo visto, nós temos aí uma nova leva muito importante de sanções. São dois tipos de sanções. Nós temos a Magnitsky, que está sendo ampliada para a esposa do Alexandre de Moraes, e nós temos uma nova leva de sanções com a suspensão de vistos para a entrada nos Estados Unidos de autoridades brasileiras de alguma maneira associadas a esse regime de perseguição à direita no Brasil. Eu devolvo para você, Eduardo, e aí eu abro também para os nossos convidados aí, para a Carol e para o Pinelli também perguntarem para você, mas eu queria a tua avaliação sobre essa nova leva agora de sanções com esses nomes que a gente está trazendo aqui em primeira mão, e eu queria uma explicação tua, se possível, de forma mais técnica, em relação aos imóveis, né? Nós temos aí o Instituto Lex, onde a família Moraes tem os seus imóveis, o seu patrimônio. Que tipo de consequência esse patrimônio pode ter sob o ângulo da aplicação da OFAC, tá? Essas duas questões, e aí eu abro para os dois. Perfeito, vamos lá. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui o importante papel e quanto importante que é para a gente ter a liberdade de imprensa para garantir as liberdades individuais. Né? Se a gente está falando aqui do cancelamento do visto de Marco Antônio Vargas, de Ayrton Vieira, dentre outras pessoas, isso se deve muito ao trabalho do Glenn Greenwald e da Folha de São Paulo. Eu tenho certeza que muita gente de direita adoraria fechar a Folha de São Paulo, que acho que foi o inimigo número 1 em matéria de imprensa contra o presidente Bolsonaro. Chegou a colocar nos seus editoriais, né, opiniões, porque eu torço pela morte do presidente, o que é totalmente nefasto e repugnante. Mas o que eu quero trazer aqui é que o importante é que o leitor julgue a imprensa. E se ele não consumir aquela informação, essa empresa vai morrer de inanição. Então, através dessas matérias da Folha, expondo Marco Antônio Vargas, né, expondo Ayrton Vieira, através de um corajoso trabalho do Glenn Greenwald, eu acho que isso foi essencial para esse fato aqui ocorrer hoje. E mais do que isso também, agora parabenizando também, desculpa aqui, Cláudio, eu sei que é outro veículo de comunicação, mas a Revista Oeste, quando deu voz ao Tagliaferro, vocês aqui também, Cláudio, que colocaram adiante essas matérias, tá? Isso tudo exige coragem, por muitas vezes tem ameaça de bastidor, mas isso daí é o que cria a consciência. E uma vez formada a consciência, vem o passo seguinte, a execução, a medida judicial, a medida do presidente, as sanções e etc. Então, não ache que é um pormenor, porque muitas vezes eu vejo, saiu lá na coluna do antagonista, do Cláudio Dantas, na revista tal, mas isso daí não vai dar em nada. Aí o Moraes está dando risada. Não é bem assim. E eu finalizo também, antes de passar aqui para a parte dos imóveis, a repercussão que isso pode ter, é que nas conversas que foram expostas, né, nas conversas de WhatsApp, o Marco Antônio Vargas falava para o Tagliaferro, a gente tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. E eu acho que eu só não me compliquei mais dentro desses processos aí do Alexandre de Moraes porque não deu tempo. Né? O Glenn Greenwald expôs essas matérias todas e depois eu vim a me exilar aqui nos Estados Unidos. Mas eles que queriam pegar o Eduardo Bolsonaro acabaram sendo pegos. Eu queria ver o que está pensando agora o argentino das lives lá depois da eleição, o Fernando Serimedo. Porque a ideia deles era me conectar com o Fernando Serimedo para dizer que as transmissões ao vivo do argentino eram antidemocráticas e que ele faria junto comigo parte de uma rede internacional para atacar a democracia brasileira. Acabaram sendo pegos. Olha que grande dia. E finalizo aqui, prezado André, prezada Carol, falando que a repercussão é o seguinte, todo aquele que presta apoio financeiro ao sancionado, ele incorre nas mesmas sanções. São as sanções secundárias. Mas basicamente a mesma coisa. Perde conta bancária, perde possibilidade de se relacionar com empresas americanas. Então, se o Instituto Lex do Alexandre de Moraes resolver vender esse imóvel de 12 milhões lá em Brasília, o comprador, muito provavelmente, terá uma altíssima chance
de ser sancionado. Então, em que pese o patrimônio estar no Brasil, há impacto, há repercussão. Porque muitas das vezes, né, eu via no começo, principalmente aquela fatia da imprensa abastecida com dinheiro público, dizendo que as sanções se limitam a atividades norte-americanas, a contas bancárias nos Estados Unidos, etc. Não é bem assim. Tanto é que não foi coincidência, na minha visão, a compra dessa casa de 12 milhões de reais, né, de luxo pelo Instituto Lex lá em Brasília. Então essas são as principais repercussões e considerações que eu tinha a fazer aqui. Excelente. Bom, deixa eu pedir aqui, fazer um breve apelo aqui ao pessoal que está nos assistindo. Nós estamos com mais de 20 mil telas conectadas conosco. Pessoal, mais de 10 mil likes. Vamos dobrar esses likes aí. Vamos fazer igual a Dilma. Vamos triplicar, dobrar, triplicar. Não vamos deixar a meta aberta aqui. Aproveitar a presença de Eduardo Bolsonaro e tudo com todos os bastidores e análise do impacto destas novas sanções, né? Tanto as sanções de suspensão de vistos, como também a da Magnífica, a aplicação da extensão da Magnífica do Alexandre Moraes, a sua esposa, a Viviane Bassi, e também o Instituto Lex, né? Nós temos aí também, lembrando que a Viviane é advogada, ela hoje tem grandes empresários da República aqui como clientes, empresários com interesses, com processos no STF, e o seu escritório naturalmente também será alcançado, me parece, com Eduardo. Acho que está bem claro que o seu escritório, a sua atividade empresarial como advogada, ela será afetada, né? Isso pode se estender a quem der apoio. Lembrando aqui, e eu fiz isso já algumas vezes, né, quando essas sanções secundárias, que a gente chama, elas são aplicadas não é só em quem presta apoio financeiro ao sancionado, né, segundo o que está escrito na lei Magnitsky e que já foi explicitado pelo OFAC. Inclusive a gente tem aí a publicação do OFAC da sanção de hoje, a gente vai colocar na tela daqui a pouquinho para vocês verem. Nós temos essa aplicação não só em função de eventual apoio financeiro ao sancionado, no caso ao Moraes, mas também qualquer tipo de apoio logístico, qualquer tipo de divulgação que, vamos dizer assim, que dê mais força pública, né, para o sancionado. No caso, por exemplo, nós tivemos o Alexandre Moraes palestrando recentemente, Eduardo, no LIDE, né, do João Dória, participando de um evento. Este grupo do LIDE pode vir a ser sancionado também, porque está previsto, quem der qualquer tipo de assistência, seja assistência jurídica, seja assistência de propaganda, de relações públicas, seja um apoio logístico, qualquer tipo de apoio ao Alexandre de Moraes pode vir a ser sancionado também, além do apoio financeiro, naturalmente. Carol, sua pergunta para o Eduardo. Nesse sentido do que você está falando, Dantas, não é só apoio, Luiz, mas apoio operacional, né? Porque o Moraes está fazendo o que ele está fazendo porque ele tem apoio dos demais ministros do STF e dos presidentes das casas, né? Do Alcolumbre e do Mota. A gente assistiu agora na votação da anistia, né? Na verdade, a votação só pela urgência, mas desse projeto que está aí, que o projeto ia e vinha do STF, né? E aí a gente viu a catástrofe que foi um projeto que pode, inclusive, aumentar a pena dos presos do 8 de janeiro. Então, assim, está todo mundo esperando a sanção também para o Congresso. Mas, em relação aos presos, aos sancionados que a gente tem agora, principalmente em relação, né, ao ministro Benedito, que é uma missão dada, missão cumprida, o que a gente está vendo é que os Estados Unidos está reconhecendo que houve fraude nas eleições, né? Porque colocar o TSE, que influiu, teve essa influência clara ali no processo de eleição, é muito simbólico. Então, assim, o que a gente tem hoje são vários assuntos no STF, né? São várias violações, não é mais só a violação em relação ao Bolsonaro, e isso faz com que todos os ministros, então, sejam passíveis de sanção. E aí, Eduardo, fazendo um pouquinho aqui de advogada do diabo, a última vez que você veio aqui, eu fiz essa pergunta, né? Por que não sancionar o Gilmar, os demais ministros? E a resposta foi não. Eles estariam um pouco com
constrangidos em fazer qualquer movimento. O que a gente está vendo é que eles estão de mão dadas cada vez mais, né, principalmente em relação agora à anistia. Então, qual que é a sua expectativa, qual que é o sentimento em relação a tudo isso, assim, e quem, na sua opinião, quem são os principais nomes, então, para serem sancionados agora? Cara, acho que você está certa, tá? Eu acho que tem um holofote maior agora para cima de outras autoridades que não somente o Alexandre de Moraes. Eu acredito que essa sanção na esposa dele, na Viviane Barça de Moraes, é um recado às esposas dos ministros do STF, seus familiares, que ganham muito dinheiro através dessa advocacia, tá? Porque aqui nos Estados Unidos isso é visto até como corrupção, tá? Porque você está quando a bola rola, a R7.bet é camisa 10. Somos 100% regulamentados e autorizados para atuar em todo o Brasil. Na resenha da R7 tem cashback, promoções exclusivas e super odds todo dia. E se apostar com segurança é a sua jogada, a R7.bet é perfeita para você. Mas lembre-se, em nosso time só entram maiores de 18 anos e quem joga de maneira responsável. R7.bet, sua diversão começa aqui. Não é o que o presidente Trump falou, mas é o que você consegue concluir, é o que abre aquela carta do Trump ao Lula de 9 de julho, onde ele implementa as tarifas de 50%. Então vamos acompanhar, mas ultrapassado Alexandre, Viviane, Instituto Lex, eu acho que agora ninguém tem mais dúvida do que está vindo aí pela frente, né? Tá com certeza a primeira turma toda sendo olhada de perto. Obviamente eu não falo pelo governo americano, não falo em nome de ninguém, mas isso daí dá para inferir, isso daí dá para conferir facilmente, né? Eu acho que não precisa de muito esforço para você entender que esses podem ser os próximos passos. Até porque, o que você imagina? Que o Trump vá parar de tomar essas atitudes, sendo que não ocorreu nenhuma vitória, né, substancial a ser celebrada, sendo que o Bolsonaro está sendo condenado, sendo que as pessoas do Rio de Janeiro continuam na cadeia, sendo que continuam tendo exilados na Argentina, nos Estados Unidos e por aí afora. Então, mais uma vez, né, acho que a gente pode estar chegando perto aí de um momento onde as autoridades brasileiras consigam parar com essa perseguição. Caso contrário, a temperatura vai continuar aumentando. É o que eu prevejo. Mais uma vez, não falo em nome de ninguém, mas prevejo. Quem tiver aí com o microfone aberto, André ou Carol, fecha enquanto a gente estiver conversando aqui para não vazar, tá? Porque senão vaza o áudio de vocês. Coloca na tela, eu vou passar para o André já, mas eu estava conversando com você aqui, Eduardo, falando justamente do escritório da Viviane, e aí o Paulo Figueiredo colocou no Twitter a informação, confirmando aqui a minha percepção, de que, sim, o escritório da Viviane Barça de Moraes também está sendo sancionado. Coloca aí o X, o Twitter do Paulo Figueiredo, tá aí, ó, pode abrir, aí, ó. Escritório de Advocacia Barça de Moraes, também sancionado pela Magnitsky, tá? Isso acontece porque Viviane, agora sancionada, ela detém mais de 50% do escritório, pela chamada 50% rule do OFAC. Qualquer entidade em que sancionados tenham participação agregada de 50% ou mais, essa entidade ela é automaticamente sancionada, bloqueada aqui no caso que a gente está falando. Tá? O Tesouro dos Estados Unidos explica claramente, né, qualquer entidade possuída no agregado, direto ou indiretamente, em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, aí, sancionadas, é considerada por si só uma pessoa também sancionada. Os bens e interesses em bens de tal entidade são bloqueados, independentemente de a entidade estar ou não listada pelo OFAC. Então, como Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente, né? Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto Lex, onde Viviane detém apenas 25% e os outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanções adicionais. Então, volta para mim aqui, porque é muito importante, a gente vai ver provavelmente na TV paraestatal e nas demais, muita gente aí, né, aquelas colunistas de sempre, comentaristas, lamentando que, olha, como é que pode bloquear patrimônio dos filhos de Alexandre de Moraes. Bom, eu devo lembrar que o Alexandre de Moraes tem estendido punições a determinados investigados, também aos seus familiares. Filhos, filhas, mãe, avó,
Nós já citamos aqui vários, né? A mãe da Carla Zambelli, o filho do Oswaldo, a filha do Oswaldo Eustáquio, pessoas que não são investigadas. Eu acabei de mencionar isso na semana passada e até gravei, fiz um corte disso, está nas minhas redes sociais, chamando a atenção aqui para a Laurinha e para a Michele, que estão sendo punidas, Eduardo, por estarem com a polícia no quintal, né, da casa do seu pai. Quer dizer, nós temos uma criança, uma menor de idade, e a mulher da pessoa constrangidas na sua própria residência, que deveria ser inviolável, né? As pessoas já não podem mais nem desfrutar da sua liberdade no lar, né? Então, essa prisão domiciliar, ela é muito maior, muito mais brutal do que já foi aplicada em qualquer momento da história recente do Brasil, né? Então, não há o que lamentar, infelizmente, porque o que nós estamos vendo é simplesmente a mesma regra que o Alexandre de Moraes está aplicando, sendo aplicada a ele e aos seus familiares. Então, é lamentável, sim, é lamentável que a República chegue a esse nível, que autoridades, que um ministro do Supremo seja sancionado dessa maneira, sua esposa, é tudo lamentável, é triste, é profundamente triste que nós estejamos vivendo o que nós estamos vivendo, mas todo ato tem a sua consequência. E antes de... Quero passar para você e depois eu passo para o André, porque eu queria o teu comentário em cima disso. Afinal de contas, você também está sofrendo com isso. Você teve até, me parece que a conta da sua esposa bloqueada. A conta da minha esposa está bloqueada. Está bloqueada também. Quer dizer, sua esposa não tem atuação política, não participa nem do debate público e, de repente, está sendo punida por extensão. E como é que eu alimento meus filhos se a minha conta e a dela está bloqueada? O Moraes, ele quer fazer exatamente esse efeito. Eu vou um pouquinho mais adiante, Cláudio, porque você está certíssimo nessa análise. Só abrir um parênteses, por vezes não precisa nem ser familiar. Eu lembro de um determinado momento, no meio desse processo todo aí de 8 de janeiro, em que o Alexandre de Moraes mandou dezenas, se não centenas de pessoas de volta para a cadeia, porque ele viu que muita gente estava indo embora, principalmente para a Argentina. Então o que acontece? Ele puniu os indivíduos que ficaram no Brasil porque outros, que não têm qualquer conexão com eles, estavam se evadindo para a Argentina. Evadindo não, estavam fazendo a legítima defesa, buscando refúgio em um país democrático, né? Se você for ver, por exemplo, Jair Bolsonaro está sem passaporte, na justificativa, o Moraes botou lá que estava tirando o passaporte de Bolsonaro por risco de fuga, porque o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos. E depois, quando a própria PF admitiu que isso não era verdade, não devolveu o passaporte para o Jair Bolsonaro. Então, é uma sucessão de abusos, rasgação de lei e Constituição a todo momento. Isso daí eu estou achando até pouco. Eu só finalizo levantando uma bola aqui no ar. Imaginem como está agora a cabeça do ministro Luiz Roberto Barroso, que já se sentiu altamente impactado pela retirada do seu visto e dos seus filhos, que inclusive tinham negócios aqui nos Estados Unidos, se ele puder ser, por exemplo, o próximo atingido por uma lei Magnitsky como essa. Eu não estou ameaçando, só por amor ao debate. Imaginem as consequências disso para com o ministro Barroso. Sem dúvida nenhuma. André, sua pergunta. Boa tarde. Tudo bem, Eduardo? Bom revê-lo. A minha pergunta é a seguinte: a gente tem visto um delay natural entre aparentes operações de bancos brasileiros com o ministro Alexandre de Moraes sancionado, né? Então, a dinâmica que eu sempre vejo aqui do Departamento de Justiça, ela é uma dinâmica lenta, porque eles ficam guardando provas e só depois de muitas provas guardadas, quando praticamente é impossível uma defesa de tantas provas que eles já têm, eles vão e colocam uma multa ou algum outro tipo de sanção pesada. Então a gente pega, por exemplo, o Banco Nacional de Paris, o BNP, né, que foi multado em quase 9 bilhões de dólares. E tem banco dinamarquês, o leste europeu tem alguns bancos, banco sueco, aliás, não é dinamarquês, é sueco. E é um procedimento comum tanto do Departamento de Justiça quanto do Departamento do Tesouro investigarem bastante e depois da investigação feita e redonda, aí sim vem uma penalidade alta. Porque eu tenho ouvido muita gente falar, mas não aconteceu nada com o banco X, com o banco Y.
Então, da vida da pessoa não mudou. Eu queria te ouvir em relação a isso, Eduardo. Isso é verdade, né? Porque isso tudo é um processo burocrático dentro do Poder Executivo. O OFAC, ele está dentro da estrutura, né, da Secretaria do Tesouro Nacional Americano. É mais ou menos como vamos mal comparar, tá? É como você imaginar, por exemplo, o COAF para seguir uma ordem do Ministério da Economia, né? Hoje é Ministério da Fazenda, tem cerca de 40 ministérios aí, né? Mas enfim, isso tudo leva um tempo. Eu pego, por exemplo, o caso, né, em que o Trump sancionou o Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional, e a sua equipe de investigadores. Nesse caso, demorou mais de 1 mês e meio, quase 2 meses, para que as medidas fossem 100% implementadas. Essas sanções fossem 100% implementadas pelo OFAC, né, pelo escritório da OFAC, contra o Karim Khan. Lembrando que foi um caso muito pessoal para o Trump. O Trump estava junto com Benjamin Netanyahu e estavam pedindo a prisão do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Então, pode ter certeza que ali foi colocado, né, a digital do presidente norte-americano em cima para que isso daí fosse realmente feito. O caso do Bolsonaro guarda certa semelhança também. No entanto, né, você vê que tem sim uma burocracia. Então isso é bom para as pessoas se adequarem, porque por vezes acham, Eduardo, sancionou, mas não aconteceu nada. Calma, não é bem assim. As próprias multas, André, que você bem falou, né, do BNP Paribas, ela demorou, acho que alguns anos, né, por vezes demora anos para chegar uma multa no banco. Isso quer dizer que esse banco vai conseguir se safar dessa multa? Não. Se ele tiver uma conta Alexandre de Moraes, ele vai ser punido. Talvez não agora, talvez um pouco mais adiante. Mas isso daí também é verdade. É por isso que as sanções de visto, elas são muito mais eficientes, porque elas são muito... elas conseguem surtir, no curto prazo, o efeito total da sua implementação. Já com relação às sanções da OFAC, isso demora mais um tempo. O que é diferente dizer, que eu vi muito especialista falando, que existem estágios. Não, vai até o primeiro degrau, vai até o segundo level apenas de sanção. Não existe isso. Sanção OFAC é sanção OFAC, é preto no branco. Então vamos ver como é que vai ser essa execução, mas essa execução ela existe. Eu puxaria aqui apenas para imaginar o seguinte, o Alexandre de Moraes, eu já ouvi gente de bastidor falando isso, aguarda que o governo Trump seja encerrado, que daí num próximo governo democrata ele conseguiria reverter isso tudo. Eu penso de uma maneira distinta. Vocês imaginem o Trump elegendo o seu sucessor, seja lá quem for, talvez o Didi Vance, o Marco Rubio, etc. Ofertas do mês para garantir o melhor ao seu pet, até 50% off. Eliminador de odores e desinfetantes, até 50% off. Tapetes higiênicos, até 20% off. Ração úmida Golden e Premier, leve 6 e pague 5. Petiscos até 50% off. Compre onde preferir, app, site ou loja. Cobase, essencial para a vida. Brasileiros que estão não mais com o poder da caneta. Esse é o raciocínio a ser feito. E não o contrário. Para você apostar, não, vou apostar que o governo Trump vai cair. Tá apostando errado. Eu vi gente grande aí do mercado financeiro dando a entender de que esse seria o pensamento. Vai apostar, a não ser que você queira quebrar o Brasil e comprar tudo em baixa, né? Aí é outra história. Mas não vejo como natural aquele que está, né, com a presidência, né, que é o Trump, nesse momento sair, até porque ele ganhou a maioria nas duas casas. Vamos ver as próximas eleições, claro, tem midterms, mas ele foi eleito de uma maneira acachapante, o Trump. Muito melhor do que no primeiro mandato. Você falou do mercado financeiro, eu posso pensar em alguns nomes aqui. E de fato, tem muita gente que torce contra o país para fazer business, para fazer negócio, que é um absurdo completo. Demonstra absoluta falta de espírito patriota, né, patriótico, de espírito patriótico e até de empatia em relação ao resto da sociedade, né? Gente que muitas vezes tem o seu patrimônio fora do país, né? Vem aqui só para arrancar aonde pode e vai embora, né? Aliás, eu acho que o pessoal do mercado financeiro precisa abrir os olhos, porque essa ganância sem limites, ela vira a esquerda hoje está usando essa ganância de forma muito inteligente como uma armadilha, né? Eles botam lá
né, a salsichazinha, vem aqui que você vai ganhar mais. E aí depois vão e cortam tudo, assumem tudo. Quer dizer, essa turma vai quebrar a cara. Se não apostar numa sociedade forte, livre, em um Estado eficiente e não mínimo também, vai quebrar a cara. Deixa eu trazer aqui, a gente tem manifestação do Scott Bessent, acabou de se manifestar no X, Eduardo, e eu vou querer o teu comentário também, a produção vai colocar no ar aqui, eu também vou ter que pagar um merchan de 1 minutinho. Eu peço a compreensão de todos vocês, a gente já adiou aqui ao máximo, estamos com mais de 20 mil telas, peço o like também, vocês pararam ali em 13, né? 13 mil likes não dá, né? 13 não dá, então vamos likear e deixa o like, quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, acompanhe aí, ativa as notificações para acompanhar todas as atualizações. Estamos ao vivo com o Eduardo Bolsonaro, comentando, trazendo bastidores e análise da Magnitsky 2, aplicada agora à esposa de Alexandre de Moraes. Então, temos a manifestação do secretário do Tesouro, que é o responsável pela aplicação da Magnitsky. Tá? O Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento do Tesouro continuará a avisar indivíduos que fornecem apoio material a de Moraes, enquanto ele abusa dos direitos humanos. E aí pode clicar no de baixo, que é a nota oficial do Departamento do Tesouro. Hoje, né, aqui o Tesouro está sancionando a Lex Instituto, o Lex Instituto, isso é aquela tradução automática do Twitter, tem às vezes alguma diferençazinha, mas a gente vai ajustando aqui. Então tá aí o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, LTDA, por seu apoio ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também designada hoje a Viviane Bassi, então esposa do Moraes, que atua como chefe do Instituto Lex. Me parece que aí, nenhuma questão, não que seja ilegal, mas eu não sei se eu desconheço a atividade econômica do Instituto Lex como um instituto para cursos, né, e outras publicações editoriais, etc. A gente vai até olhar, eu vou pedir para a reportagem aqui dar uma olhada se esse instituto já produziu alguma coisa ou se ele é apenas uma forma de blindar o patrimônio de Alexandre de Moraes e da Viviane Bassi, né? Já que a imprensa está tão interessada aí nos fundos exclusivos que agora estão sendo criminalizados, né? Eles existem, são legais. Claro que tem que ir em cima de quem está usando isso de forma ilegal, como o crime organizado. Agora, criminalizar toda a atividade é um passo para não se criminalizar nada, né? Quando a gente quer criminalizar tudo, acaba não se criminalizando nada. Então, eu acho que a imprensa tem que ter um pouco mais de calma. Depois de tudo que a gente viveu na Lava Jato, a imprensa tem que ter depurar um pouco melhor essas denúncias todas, né? Igual denúncia que vem sendo feita aí por um piloto do PSOL, né? Aí todo mundo embarcando na denúncia do piloto do PSOL. Pelo amor de Deus, né, gente? Temos um pouco de senso do ridículo, né? É uma denúncia dirigida, né, inclusive ao Rueda, que é o presidente da União Brasil, uma denúncia que é de um piloto filiado ao PSOL, e uma denúncia sem prova. Então, assim, vamos parar com esse tipo de jornalismo, tá? Vamos fazer um jornalismo mais responsável, que é tudo que o Brasil precisa, é um jornalismo mais responsável. Por favor, coloca a Alessandra, eu quero o Eduardo na sequência para me explicar aí, para comentar, inclusive, essa publicação do secretário do Tesouro. Alessandra, desculpa te fazer esperar, mas hoje é um daqueles dias, né? Sabe aqueles dias? A gente também tem aqueles dias. E aqui é um daqueles dias. É o dia em que a notícia não para, a gente é atropelado. Mas eu te agradeço aí por ter esperado um pouquinho para trazer sempre uma notícia boa para o nosso espectador, que é o benefício, né? O que são os benefícios do Biogama. É isso aí, Cláudio, super compreensível. Boa tarde para você, para toda a sua audiência. Gente, eu vou fazer um breve resumo, tá? Porque, na verdade, o Biogama Super, ele tem uma lista enorme de benefícios, mas só para você entender, você que está acompanhando aqui a audiência do Dantas, o Biogama é um anti-inflamatório natural. Ele é um suplemento feito com bionanotecnologia, que tem como principal ativo o MSM, que é conhecido como enxofre orgânico, que tem ação desintoxicante e antioxidante, ou seja,
Ele ajuda o seu corpo a fazer um detox mesmo, a tratar as inflamações como colesterol alterado, hipertensão, diabetes, inchaço nas pernas, varizes, problemas gastrointestinais, síndrome do intestino irritado, constipação. O Biogama te ajuda e muito nisso, tá? Equilibrando o colesterol, regulando a taxa de açúcar no sangue, auxilia também eliminando fungos e bactérias, equilibrando a flora intestinal, melhorando o inchaço nas pernas e não para por aí. Ele também tem colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina, que são excelentes para a saúde das articulações. Então, se você sofre com alguma dor no seu corpo, seja por artrite, artrose ou as dores do dia a dia, o Biogama pode te ajudar a melhorar essas dores e muito, viu? Liga agora 0800 777 0007 porque tem promoção especial. É só falar que você está acompanhando Dantas que você garante o Biogama Supra com 60% de desconto. Se aplicar o cupom BIO15, você acrescenta mais 15% de desconto, totalizando 75% de desconto para essa segunda-feira. Cláudio, tem novidade hoje, tá? Para sua audiência. Garantir o Biogama Supra com esse super desconto, vai ganhar 2 potes do Biomag 7, que é o suplemento à base de magnésio. Lembrando que o pagamento é facilitado, tá, gente? Tem massageador e tem pomada também de presente. Então aproveita, porque hoje é o dia de você garantir seu Biogama, né, Cláudio? Sem dúvida, aproveita enquanto está rodando o programa para você aproveitar essa promoção que ela é exclusiva para quem está nos assistindo. Então, obrigado, Ale, a gente já se fala. Aliás, ô Eduardo, eu ia aqui porque eu sei que você está num momento de muito estresse. O Biogama ajuda, porque o estresse inflama o corpo, né? O Biogama desinflama. Eu ia te mandar, mas eu tô na dúvida, porque se eu te mando isso aí, vão dizer que eu estou apoiando a articulação... Vão congelar tuas contas. Contra a justiça. Então, vamos esperar passar tudo isso, aí eu mando para você. Aí, de repente, eu te dou aqui presencialmente, que eu tenho certeza que em breve você vai estar sentado aqui no sofá. Viu aí a manifestação do secretário do Tesouro? Vi. Estava respondendo aqui no momento também, né? Tá tudo acontecendo nesse momento. Eu queria lembrar aqui que o Instituto Lex é curioso, porque eu acho que é um instituto desconhecido da maioria dos brasileiros. Tem uma matéria muito interessante da Malu Gaspar, relatando que são mais de 10 imóveis que esse instituto tem, né? Alguns milhões em patrimônios, casa em Campo de Jordão, casa no Guarujá. Então, o que tudo indica, Cláudio, cabe, né, dar uma aprofundada, né, usando de jornalistas investigativos para ver a fundo, porque ao que indica, ao que parece, pode estar servindo aí até para lavagem de capitais, né, porque o salário do Alexandre de Moraes, a esposa dele advogando, inclusive com causas dentro do STF, eu acho que não está difícil a gente conseguir imaginar que existe uma linha investigativa para você ver uma maneira de você esquentar o patrimônio. Por muito menos eu já vi político, né, tomando na cabeça por conta de compra de apartamento, de casa, etc. Então, essa última então de 12 milhões em Brasília, eu acho que está muito suspeito. Mas mais do que isso, eu tenho muita convicção, muita a pulga atrás da orelha de que isso daí é só a pontinha do que realmente representa todo esse patrimônio do Alexandre de Moraes. E talvez uma parte desse patrimônio fora do país. Se realmente isso for verificado, o Alexandre de Moraes ele corre um sério risco, ele e a sua esposa, de terem várias das suas contas congeladas, né? Eu pensaria aqui em paraísos fiscais, Suíça, Ilhas Caimã, dentre outras aí que ele poderia estar escondendo esse dinheiro para se ver fora, né, impune dessas sanções norte-americanas, mas isso não adianta muito não, porque o jogo é pesado, os Estados Unidos realmente levam a sério e conforme ele vai implementando a lei Magnitsky, a gente talvez vá também tendo conhecimento mais claro de toda essa atividade suspeita. Excelente. Deixa eu colocar no ar aqui para a gente ler junto o link da sanção que está publicada pelo OFAC, né? Está publicada no seu site. A produção, por favor, coloca aí no ar o link aí. Pronto, pode abrir aí, por favor. Abre aí. Tá. Ficou meio fora para mim aqui. Opa, perfeito. Agora tá sim. Aí tá aí. Então tá aí o nome aí, ó. Viviane, né? Baci de Moraes, Viviane, né? Que tenta mexer aí para a gente poder ler o documento, que ele está travado na tela. Pode reduzir um pouquinho o tamanho. Pode reduzir um pouquinho o tamanho do documento, consegue? Isso, pronto. Está aí aí a data de nascimento, os dados dela, né, pessoais e tal, e o vínculo, né, vinculado aí a Lex Institutos de Estudos
jurídicos, né? Agora a gente está curioso aqui para saber quais são os estudos jurídicos que são feitos pela Lex, tá? Pode baixar mais um pouquinho, tá aí a data, pode chegar mais um pouquinho para cá, data de, olha aí, ó, passaporte, não tem ali os dados da data de emissão, ok, pode baixar. Então, eu puxo por aí para poder perguntar para o Eduardo o seguinte, quer dizer, nós temos uma situação que ela, de fato, ela se esculhambou demais, né, do ponto de vista da moralidade pública, né, Eduardo? Porque a gente não pode ter parente de ministro com causas dentro do gabinete do ministro, né? Isso cria um conflito de interesse que ele é um princípio basilar, fundamental da República, né? Você não pode usar da sua função para enriquecer. Nenhuma autoridade pode usar da sua função, ou seja, da função estatal, pode se utilizar do Estado para enriquecer pessoalmente, né? Então você tem advocacia administrativa, você tem uma corrupção, você tem vários crimes que podem ser enquadrados, Carol, André e Eduardo e Gibran, nesse tipo de situação. Então, talvez essa magnífica acabe tendo também um efeito aí saneador, Eduardo, porque como a gente tem que sempre lembrar, né, na primeira aplicação, as autoridades americanas deixaram isso muito claro, né, que a magnífica ela tem esse efeito de alerta, de tentar corrigir os rumos, né, você sempre enfatiza isso, né? Então, você falou ainda há pouco, né, olha, agora as mulheres dos outros ministros também têm que ficar preocupadas, né? E talvez convençam os seus maridos a falar, olha, não vai por aí que vai dar ruim para nós, né? Então, assim, daqui a pouco a gente não consegue nem ter acesso mais à conta bancária, não consegue viajar para lugar nenhum do planeta. Vai ter que todo mundo ir lá para o Maranhão do Flávio Dino. Você acha que pode ter esse efeito pedagógico, o fato de você ter a mulher de um ministro, hoje, o mais poderoso da República, né, ao lado ali do Gilmar Mendes e do Flávio Dino, né, o Alexandre de Moraes, essa trinca que nós podemos dizer que são os ministros mais poderosos hoje da República. A Viviane, a advogada, talvez aí uma das advogadas mais poderosas também, né, em função do papel do seu marido, com muitos clientes procurando, batendo na porta do seu escritório. Agora, com essa sanção, me parece que o jogo pode mudar um pouquinho. Duas coisas. Você acha que pode ter um efeito pedagógico para se moralizar essa questão? Você acha que os ministros não estão nem aí e toca a bola para frente, a gente sempre dá um jeitinho? E, efetivamente, os clientes, porque a gente está falando de apoio material. Se o cliente contrata o escritório da Viviane, ele está pagando o escritório da Viviane. Se ele está pagando, está entrando dinheiro. Se esse dinheiro está sendo utilizado, ele como suporte para o Alexandre de Moraes. Então, assim, nós temos uma cadeia de ações que podem, né, quando a gente fala dessas sanções secundárias, será que os clientes também podem ser alcançados, assim como os próprios filhos do Moraes? Sua visão, por favor. Com certeza, Cláudio. Inclusive é isso que a própria lei diz quando ela fala em prestar auxílio. Você foi muito feliz quando você falou, não é somente auxílio financeiro, mas auxílio moral. Eu lembro que quando o Gilmar Mendes começou a dar apoio ao Alexandre de Moraes, quando ele foi sancionado pela Lei Magnífica, aquilo ali já aumentava demais o risco de Gilmar Mendes de ser sancionado, né? Isso aí cabe a uma interpretação e também uma questão de conveniência e oportunidade da autoridade americana, porque é um poder discricionário, né, do presidente Trump, e principalmente também do secretário Scott Bessent, que é ele quem aperta, né, o botão vermelho para fazer a sanção acontecer. Eu tenho um mau hábito, né, de me colocar no lugar dos outros. Eu imagino, né, o Alexandre de Moraes chegar em casa e a sua esposa começar a reclamar para ele, olha, meu cartão não funciona mais, olha, estou impedida de usar esse aplicativo, de viajar para esse país, de fazer essa atividade. Porque muitas das vezes o visto americano ele serve como visto válido para entrar em outros países. Se não me engano, acho que México e Indonésia são dois países que, se você tiver o visto americano em dia, você consegue entrar lá sem o visto específico daquele país, se eu não estiver equivocado. Então tem muita repercussão para acontecer. Agora, isso tudo demonstra o quanto confortável estão certas autoridades da Suprema Corte. Poxa, a gente estava vendo o relator da anistia, o deputado Paulinho da Força, vai se encontrar com ministros do STF para debater projeto de lei de anistia, que fosse projeto de lei para mudar o nome de rua. Não pode. Isso é crime de irresponsabilidade previsto na lei.
Isso é inadmissível. Agora, os ministros estão tão confortáveis que vem uma autoridade estrangeira, isso é humilhante, para dizer, olha, amigão, tá demais. Vocês estão demais. Né? É ministro do STF discutindo um projeto de lei, né? Colocando pessoas na cadeia a perder de vista e soltando marginais e criminosos perigosos. Então, não é nem em bom português, em bom inglês, essa prática que a doutora Viviane Barsi de Moraes realiza de advogar em causas, por vezes até bilionárias dentro da Suprema Corte, em bom inglês, isso chama-se corrupção. Eu até disse, fiz um tweet um dia desses aí, falando, olha, o grande problema do Brasil é uma crise moral. Não há mais parâmetro. As mais altas autoridades do país, que estão comandando os rumos do Brasil, elas estão simplesmente degringolando e fazendo o que bem entendem, prendendo quem quiser, ganhando dinheiro da maneira que quiser. E não é assim. Logo, uma das primeiras súmulas vinculantes do STF, me corrija, Carol, se minha memória falhar, acho que a 11 é a das algemas, né? Então talvez a 6 ou a 8, é a que fala do nepotismo, impedindo até nepotismo cruzado. Você tem que ter moral para exigir que um outro poder implemente essa medida. Então como é que pode a sua esposa estar advogando em causa milionária e você está reclamando, corretamente, tá, de um nepotismo cruzado lá, de um deputado empregando a mulher do outro no gabinete, enfim. Então está uma esculhambação muito generalizada. É preciso um freio de arrumação. Agora, se eu acho que isso vai servir, né, o recado vai ser dado, está sendo dado. Agora, se isso vai servir a ponto dos ministros pararem com esse tipo de conduta, eu acho que não. Porque quem leva uma vida milionária nababesca como essa, não vai se contentar em receber, entre aspas, míseros 40 mil reais líquidos, que é o salário do Alexandre de Moraes, mais alguma coisa somada, né, do escritório de advocacia lá da Vivi e da Viviane Barsi de Moraes e dos seus 2 filhos, que detêm cada um 25% do Instituto Lex, que também podem aí estar no radar dos americanos. Creio eu que estão. E aí você repara, se isso daí for dado continuidade, né? Se for para o Gilmar Mendes, tem a esposa dele, a Guiomar. Se for para o Zanin, também tem esposa que advoga. E aí, os senhores estão dispostos a abraçar com o Moraes, levando o Brasil a ser mergulhado numa aventura dessa, para colocar as velhinhas de 8 de janeiro na cadeia e tirar Bolsonaro da próxima eleição? Será que realmente está valendo a pena? Então, o preço, o custo Moraes, ele vai sendo elevado. Não vai adiantar, por melhor bom coração que tenha, uma comitiva de senadores para vir falar de tarifa aqui nos Estados Unidos. Porque isso só vai parar, finalizando, isso só vai parar quando acabar a perseguição. E a perseguição só acaba com uma anistia sobre os fatos, começando em 2019. Para acabar com o inquérito de fake news, milícia digital, etc., Covid, pandemia, qualquer coisa até agora. E aí todo mundo vai ter igualdade de oportunidade para concorrer na eleição de 2026. E quem tiver mais votos, que entre. Não cabe ao ministro do STF querer pilotar o país. Isso é inadmissível. Dúvida. É inadmissível, viu, ministro, pilotar o país. É uma boa frase, coloca aí, querida Brenda. Eu vou transferir aqui para o Gilbran, que ele tem uma pergunta para você. Eu vou só enfatizar para os nossos espectadores, vocês têm que deixar o like de vocês, tá? Quem quiser fazer pergunta para o Eduardo, faz um superchat aí, a gente destaca a pergunta e faz diretamente para ele, tá? Pessoal que também está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. E eu destaco aqui, né, o timing, né? A gente estava falando do timing, né? Eu não sei se foi planejado, mas a gente sempre viu nos últimos anos, né, quando acontece uma manifestação da direita, por exemplo, que vai muita gente para a rua, ou acontece alguma coisa que é positiva para a direita, no dia seguinte tem a operação da Polícia Federal, tem o Moraes determinando alguma coisa contra alguém. E hoje a gente teve o contrário, né? A gente teve lá a manifestação de ontem da esquerda, que eu depois quero a tua avaliação, Eduardo, mas a manifestação foi considerável, né? E a gente ia falar dessa manifestação hoje. Então eu agradeço ao Trump de não ter não estamos mais falando da manifestação, começamos o programa falando da manifestação, agradeço aqui o Trump da gente não perder o nosso tempo falando de manifestação da esquerda. Então, olha só, vou transferir para você, Gilbran, mas antes eu preciso pagar um break aqui rapidamente, por favor, coloca a Alessandra, que hoje ela sofreu, coitada, está aqui me esperando aí, e ela precisa fazer os outros também. Ale, obrigado pela compreensão, também o Eduardo que está
nos presenteando aí com a sua presença no programa. Por favor, dê o seu recado aí para o nosso espectador que precisa ter qualidade de vida. É verdade. Olha, gente, qualidade de vida, aí a gente fala do Biogama Supra, que é um suplemento extremamente completo para você que está aí sofrendo com alguma inflamação no seu organismo. O Biogama é um anti-inflamatório natural, então ele trata as inflamações do corpo, porque ele tem o MSM, que é o enxofre orgânico. Depois, se você quiser buscar benefícios do enxofre orgânico no Google, você vai encontrar uma lista enorme de benefícios, tá? Mas ele tem ação antioxidante, desintoxicante, por isso que ele faz um detox aí no seu corpo, por isso que ele é tão completo. Mas não para por aí. Além das inflamações, o Biogama também tem colágeno tipo 2, condroitina, glucosamina, que são excelentes para a saúde das articulações, ou seja, sofre com alguma dor pelo corpo, né? Artrite, artrose, osteopenia, fibromialgia, tá sofrendo com dores nas articulações e nas juntas? O Biogama pode te ajudar a melhorar essas dores, com certeza. É só você tomar a sua dose todos os dias e sentindo as diferenças, tá? Ele vai ajudando a eliminar as inflamações do seu corpo, como eu falei, equilibrando o colesterol, regulando a taxa de açúcar no sangue para quem é diabético, eliminando fungos e bactérias, equilibrando flora intestinal para quem sofre com problemas gastrointestinais. Ou seja, gente, eu não me canso de falar, ele é um suplemento completo demais, tá? Liga agora 0800 777 0007 porque tem promoção. Biogama hoje sai com 60% de desconto. Se você acrescentar o cupom BIO15, tá, gente? Acrescentou o cupom, você acrescenta mais 15% de desconto na sua promoção, totalizando 75% de desconto para hoje, para essa segunda-feira, tá? Ligou, garantiu, 2 potes do Biomag 7 vão chegar de presente para você, que é esse suplemento à base de magnésio e massageador e pomada. Então, hoje é um dia que a promoção tá imperdível, né, Cláudio? É uma promoção magnífica, Alessandra. Beijo pra você. Tchau. Olha que aproveita a promoção magnífica. Coloca aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro na tela. O Jubran tem uma pergunta. Jubran. Eduardo, enquanto o Cláudio falava sobre te enviar a suplementação do Biogama Supra, eu lembrei de uma questão. No ano passado, você ficou entre os nossos mais bem classificados deputados no ranking dos políticos, que o Cláudio, inclusive, é nosso conselheiro lá. E aí eu deixei, na semana passada, com o seu irmão Flávio, tive uma reunião com ele, deixei a sua premiação com ele, já que não dá para vai entrar na lista da OFAC do Moraes. É isso aí. OFAC do Moraes. Então tá lá no gabinete do Flávio, tanto a dele quanto a sua premiação lá, para quando você puder pegar. Tá joia? A pergunta é a seguinte, deputado. Nós temos acompanhado aí essas movimentações de bastidor, mas sem dúvida o senhor sabe muito mais do que nós. O futuro do senhor, na semana passada eu estava lá na Câmara, vi o anúncio de que agora o senhor é líder da minoria. O senhor tem um mandato exercido de deputado federal. Flávio Dino, numa outra decisão, fez lá um comentário que é quase uma indireta, voltada diretamente para você, de que o mandato tem que ser exercido de forma presencial. O senhor era um dos favoritos para vencer uma das 2 cadeiras para o Senado, para São Paulo, ano que vem. A gente tem acompanhado também a sua relação dentro do PL, com o Valdemar, agora como líder da minoria, tem a questão da liderança do Sóstenes, o projeto da anistia, como o senhor já comentou, com relação à relatoria do Paulinho da Força. Pelo cronograma, o relatório deve ser apresentado nessa semana, talvez já seja votado até na quarta-feira. Não se trata mais de anistia, como ele mesmo colocou, deve ser uma discussão da dosimetria da pena. Como é que você se vê diante desse cenário todo? Para eu retornar ao país e conseguir exercer minha atividade parlamentar normal, ou me candidatar do ano que vem, tudo isso daí passa por uma anistia. Por óbvio, eu não espero que um relator, né, como o Paulinho da Força, vá de cara dizer que vai fazer uma anistia dos moldes, né, como a gente espera, né, que seja necessário para realmente pacificar o país. Então, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que lutar em todos os frontes, né? Tem muito caminho pela frente. Depois da Câmara tem o Senado, volta tudo isso no Senado. Se for aprovado, tem a questão do veto ou sanção do Lula, né? Eu acho que se ele fosse inteligente, ele sancionaria, mas eu acho que ele vai vetar devido ao seu entorno. Então tem muita batalha para acontecer. Mas a minha reflexão é o seguinte: eu já abri mão de tudo. O líder da minoria ele é indicado pelo maior partido da Câmara que não é da base governista, ou seja, o PL. É o Sóstenes, do PL, quem indica o líder da minoria. E por enquanto é isso que está fazendo, né, eu resguardar ainda o meu mandato. E o Flávio Dino que vai tomar conta da casinha dele, que é o STF, não é a Câmara dos Deputados. Né, eles, como bons mafiosos, ameaçam o presidente da casa, Hugo Mota. Isso todo mundo está vendo. Né? Mas eu estou querendo dizer aqui que eu já larguei a mão de tudo. O trabalho que eu desempenho aqui, junto com Paulo Figueiredo,
com todo respeito aos demais parlamentares, seria muito complicado, para não dizer impossível, de ser exercido por outra pessoa. Porque essas reuniões, a questão da confiança já estabelecida. Outro dia a gente estava na Casa Branca e nós, por alguns momentos, nós ficamos na porta, vamos dizer assim, na porta da Casa Branca. Área restrita, ainda dentro da área da Casa Branca, né, mas na porta do prédio. Então só passam pessoas do governo ali. Tava aí Paulo Figueiredo. Toda hora passa, e aí, como é que tá? E aí, beleza? Opa, e aí, Guerreiro, como é que foi? E aí, aquele CPEC e tal, e o CPEC do México, passa fulano, passa ciclano. Então, a gente conhece muitas pessoas ali dentro. Isso não é só a questão de você saber o telefone da pessoa e pedir uma abertura de porta, uma reunião, mas é também a base da confiança. Né? Eu estou fazendo esse trabalho internacional desde 2018, pelo menos. Quantas vezes eu já fui para os Estados Unidos? Quantas vezes eu fui para a Europa, para a América Latina, para o Oriente Médio? Diversas vezes. Pode botar aí, eu já deixei uma boa casa nessas viagens. Né? Em questão de passagem aérea, alimentação, Uber, pagando em dólar, pagando em euro, né? Abrindo mão de muita coisa. Então não vai ser agora, para me sustentar, né, no cargo de deputado federal, ou pensando numa eleição futura, que eu vou mudar minha conduta. Eu já estou para o tudo ou nada. Eu quero que o pessoal da Suprema Corte me veja como um radical. Eu não vou parar. Mais uma vez, não tenho, né? Eu acho engraçado, às vezes, a imprensa noticiando como se eu mandasse alguma coisa de algum secretário do presidente Trump ou no próprio presidente Trump. Eu não tenho o poder da caneta. Essas pessoas são muito mais inteligentes do que eu, têm muito mais experiência e vivência de vida do que eu. Agora, naquilo que abre oportunidade para que eu entre, pode ter certeza, eu estou denunciando o regime. Eu não estou fazendo nada mais além disso. Se realmente Alexandre de Moraes quiser investigar, achar que as sanções são ações antidemocráticas, terroristas, seja lá o que for, abre uma investigação contra o presidente Trump, contra o secretário Bassett, contra o secretário Marco Rubio e assim por diante. A minha conduta pode ter certeza que eu não vou mudar. Agora, se aprovarmos a anistia pelos fatos a partir de 2019, aí, com uma normalidade minimamente restabelecida, eu retorno ao Brasil e sairia candidato. Bolsonaro, meu pai, candidato a presidente, e eu candidato ao Senado por São Paulo. E o teu pai eleito, você é chanceler, não é isso? Ministro das Relações Exteriores, pelo menos, é isso? Você que está ventilando, Cláudio, não falei nada. Eu ouvi por aí. Deixa eu te perguntar um negócio. Aliás, quem está perguntando é o Leandro Cavalim. Eduardo, que é o nosso espectador, fez aqui um superchat. Eduardo, você sabe dizer como anda a saúde do seu pai? Olha, as notícias que eu tenho são basicamente as notícias da imprensa que todos nós temos. Né? Uma pessoa ou outra que às vezes consegue passar algo mais fidedigno, mais próximo, até onde eu sei está bem debilitada, tá com falta de apetite, foi diagnosticado com câncer, né, recentemente, câncer de pele, fez a retirada de parte do tecido da pele, outros exames vão sendo feitos, mas ele ainda não parou com aquela crise de soluços, que invariavelmente faz ele vomitar algumas vezes durante o dia. Então, certamente, está com os nutrientes afetados. Acho que você não precisa nem ser especialista, médico da área da saúde para conseguir ter esse tipo de coisa, esse tipo de conclusão. E isso daí é tudo fruto de um emocional, né, Cláudio? Você imagina, né? Você fazer tudo que você fez, você, poxa, não entrou em corrupção, muito pelo contrário, você saneou as estatais, levou água para o Nordeste, conseguiu enfrentar uma pandemia, uma guerra se iniciando na Ucrânia, garantiu os fertilizantes para o pessoal agrícola, para que não houvesse um desabastecimento de alimentos no Brasil, e depois de toda essa missão cumprida, ser condenado a 27 anos de cadeia, sem que tenha ocorrido qualquer nexo, eles mesmos falam isso, não tem nexo entre Bolsonaro e 8 de janeiro, e o 8 de janeiro, quando muito, seria um crime impossível, nem tentativa de golpe foi. Então isso tudo realmente dá um baque, mas a gente está aqui para colocar essa energia em alta e dizer, o caminho não acabou não, a guerra vai continuar, diria já o Thomas Jefferson, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. Vamos embora. Eu vou passar mais uma vez uma rodada aqui para a Carol e para o André, mas eu quero levantar uma bola aqui que tem a ver com as informações que vão chegando, inclusive com críticas públicas que o Valdemar Costa Neto fez a você. Eu me lembro que na primeira entrevista que nós tivemos aqui, depois que você decidiu permanecer nos Estados Unidos em função do risco de prisão no Brasil,
você reclamou que não tinha nenhum tipo de suporte do partido, né? Esse é um tema que me parece que ele perspassa tudo isso. Você, como um membro, uma liderança importante do partido, você nunca teve suporte nenhum do Valdemar. Me parece que o Valdemar gostaria de te ver preso, né? A minha pergunta é se você vai permanecer no partido, no PL, se você vai sair e se você vai levar a gente com você. Porque até dias atrás o Valdemar estava falando que queria um partido 100% bolsonarista. Mas tem bolsonarista que ele não quer no partido, pelo visto. É uma situação complicada. Eu evito muito de comentar até o que o Valdemar anda falando e tento tratar de maneira interna. Mas a partir do momento que ele expôs e botou para o público e fala com o jornal, etc., eu fico sem saída. Eu tenho que acabar respondendo ele, né? Tento, às vezes, tratar internamente, mas fica impossível, né? Uma saída do partido pode acontecer? Pode acontecer. Se isso se verificar, certamente eu vou tentar levar o maior número de pessoas possível comigo, tá? Eu ainda estou conversando com algumas outras pessoas, lideranças internas dentro do partido. O Valdemar não é que ele me deu zero suporte, mas muito pouco, muito aquém daquilo que eu pedi e que eu entendo merecedor. Então, existe esse descompasso, né? Verdade seja dita. O Jair Bolsonaro avocava tudo que era relativo a mim dentro do partido, avocava para ele. Mas isso não exime o Partido Liberal de me tratar de uma maneira, não é privilegiada, de uma maneira condizente com um deputado que faz quase 1 milhão de votos, que ainda é o deputado mais votado de toda a história do país. É o cara que fala com o Milei, com o Trump, com o Vitor Orbán, com o Netanyahu. Poxa, isso tudo que vocês estão vendo aqui atrás é a assinatura do Trump, é boné, ali é o Netanyahu, o presidente do Knesset. Isso aí tem que ter algum valor, né? O CIPEC, o maior evento conservador do mundo que a gente trouxe para o Brasil. Isso tem que ter algum peso. Então, essa é o meu atrito ali com o presidente Valdemar. Não vou querer aprofundar nesse assunto, não quero entrar em mais discórdia com ele. Vou buscar tratar isso aí internamente com outros atores do PL, porque o foco é outro, né? O Valdemar não é o meu inimigo. Meu inimigo é o Alexandre de Moraes. Carol. Você tinha pedido para desligar, vamos lá. O Valdemar já vem fazendo sinalizações estranhas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que o PL mostra ali que ou vai indicar ou vai fazer acordo com qualquer candidato da direita. O Valdemar já fez uma sinalização, agora que o Eduardo Paes é um bom gestor, o Eduardo Paes que está de mão dadas com o Lula, né, que é um candidato de esquerda, que vem candidato ao governo com o apoio da esquerda, hoje já se postou ali com a pré-candidata ao Senado da esquerda, e aí a gente viu, né, um presidente de um partido de direita fazendo uma sinalização como essa. A sensação que eu tenho é que o Valdemar vem fazendo esses acenos para o Centrão, já vem fazendo um pouco ali com o Tarcísio, mas com o apoio do Centrão. Então, assim, qual que é a sua posição, né? Da última vez que você esteve aqui, a gente perguntou isso, você falou que viria candidato a presidente, a gente até conversou sobre o seu nome estar ou não na pesquisa, e parece que há um desconforto do próprio Valdemar de colocar o seu nome na pesquisa. Então, assim, claro, o cenário ideal para o Brasil era que seu pai tivesse, né, na urna ali para que a gente pudesse escolher, mas o cenário que está caminhando para que ele fique inelegível. Nesse cenário, você vem candidato a presidente, mesmo que o PL não te dê a legenda? Sim, Carol, eu venho candidato a presidente. Eu acho um absurdo quererem exigir que o Jair Bolsonaro, nesse momento, nesse estado emocional que a gente acabou de falar, que ele tome alguma decisão, quando toda hora o que é apresentado a ele, eu tenho certeza disso, essa questão de vai para Papuda, não vai para Papuda, quanto tempo de pena de cadeia que é, o que não é, e depois exige-se do sequestrado que tome uma atitude, né, ou uma decisão contra os seus algozes, e achar que isso daí é a coisa mais natural do mundo. Não é natural. Agora, de fato, se nós quisermos levar adiante o movimento bolsonarista, eu acho que com 3 mandatos, né, o repertório que a gente tem, né, que eu recentemente falei, né, formado em Direito, policial federal, nenhuma mancha de nada no meu currículo, muito pelo contrário, portas abertas pelo mundo inteiro, né, conseguindo trazer a esperança ao povo brasileiro através dessas sanções norte-americanas, né, que estão sendo aplicadas em boa medida por conta de um trabalho que eu e Paulo Figueiredo a gente tem feito aqui nos Estados Unidos. Eu acho que isso tudo me cacifa para estar, pelo menos nas pesquisas. Por que meu nome foi retirado das pesquisas que são encomendadas pelo PL? E não precisa ser Eduardo Bolsonaro, não. Jogue aí o de Flávio Bolsonaro junto. Tiraram os nossos 2 nomes. Eu sei que o Murilo do Paraná Pesquisa, ele cumpre missão. Porque quando ele
recebe um pedido de pesquisa, ela vem com certos moldes. Então a minha bronca não é com o Paraná Pesquisa, mas sim com o PL. Ah, Eduardo, mas o seu pai, poxa, é sério mesmo? Vão continuar com esse tipo de ladainha, querendo colocar sempre a culpa no Jair Bolsonaro? Ele está incomunicável. Como é que a gente vai saber agora o que ele está falando? Se é verdade ou se é mentira, né? Cada um que vai visitá-lo. Então, eu acho que tem que deixar o povo escolher. O meu nome se apresenta como competitivo, muitas das pesquisas à frente, até mesmo do governador Tarcísio, que tem feito um trabalho de gestão muito interessante em São Paulo. Então, isso coloca a gente nesse cenário, num cenário sem Jair Bolsonaro. Tá? Porque se com Jair Bolsonaro, que é o nosso desejo, a nossa esperança, e é para isso que a gente trabalha, ele, sem sombra de dúvidas, é o único capaz de fazer essa união total da direita. Não vejo ninguém do espectro da direita se arriscando a sair candidato, né, indo contra uma candidatura do Jair Bolsonaro. Então o sistema quer tirar o Jair Bolsonaro e todo mundo na sequência que apresenta algum risco a esse establishment. Eu acho que nós temos que ter candidatos de todo o espectro. Candidatos mais próximos dos Estados Unidos, candidatos mais próximos da China, e deixa o povo escolher. É interessante porque, dentro desse contexto, você falou uma coisa importante aí, né? Eu venho avisando já há alguns anos, cheguei até a ouvir uma lista de nomes, tinha uns 70 nomes aí que essa turma queria tirar, simplesmente eliminar do debate público. Você estava na lista, teu irmão, teu outro irmão, o Carlos, o Flávio, quer dizer, isso aí não é nada disso, é novidade para mim, tá? Felipe Barros, enfim, todo mundo aí, o Gaia, todos esses nomes já eram falados nos bastidores aqui desde o fim, desde o resultado, desde o fim da eleição de 2022. Então, nada disso é novidade, embora a gente sempre se surpreenda aqui, e eu também, com a forma como isso vem sendo feito, né? Com a forma arbitrária, os processos arbitrários. Muita gente não entende o que nós, o nosso trabalho aqui, né? Você citou aí o veículo que eu trabalhei, o Antagonista, hoje na mão de outras pessoas que estão completamente descoladas da realidade, parece que não abriram os olhos sobre o que nós estamos vivendo, Eduardo. Quer dizer, muitas vezes, eu ao longo da minha vida, eu sempre mantive o meu jornalismo independente. É um jornalismo com valores de direita, mas independente. Tanto é que eu fiz uma crítica muito forte ao Sóstenes Cavalcante na sexta-feira. Essa crítica Você fez a mim também uns 2 meses atrás, eu fico morrendo aqui, me pegando aqui. Mas é do jogo, é normal. Você é jornalista, eu sou deputado. São campos distintos. Não, e assim, e a crítica, quantas críticas eu fiz ao seu pai? Seu pai nunca deixou de falar comigo, né? Eu faço críticas à autoridade. Teu irmão esteve aqui, Flávio, chegou aqui, sentou aqui e fez uma defesa do jornalismo sério e comprometido com a verdade que eu tento fazer todo dia aqui com o apoio de muita gente competente que está nessa trincheira aqui. E nós estamos realmente vivendo um momento histórico, um momento muito difícil para todos nós. Eu acho que a imprensa, eu admiro aqueles jornalistas que conseguem fazer jornalismo, ainda que em veículos do sistema. Eu fiz isso também quando eu trabalhei em veículos do sistema, ao longo da minha trajetória como jornalista. Eu brincava que a gente faz jornalismo nas brechas que dão, né? Então, eu admiro sempre os jornalistas que conseguem fazer jornalismo nas brechas e aqui a gente faz sempre a defesa desse jornalismo e apoia quem consegue fazer esse jornalismo. Inclusive, você citou aí, né, o Glenn, por exemplo. O Glenn fez um trabalho horrível com a Vaza Jato. Com a Vaza Toga, ele conseguiu fazer um trabalho digno, mas com a Vaza Jato ele fez um trabalho horrível. Por que horrível? Porque ele pincelou, editou material, pincelou material e dirigiu as suas reportagens na época do Intercept com um foco com um foco completamente descolado da realidade jurídica que era vivida no país. Quer dizer, nós tivemos pessoas combatendo o sistema por dentro do sistema. E, infelizmente, essas pessoas foram destruídas, todas elas, todos os profissionais envolvidos nisso foram destruídos. Hoje nós temos abusos muito piores, violações muito piores daquelas que acusavam a Lava Jato, e tudo isso é normalizado pela imprensa, por esses veículos de comunicação, por editoriais. Isso é normalizado por juristas, pelos garantistas, né, de ocasião, que só trabalham para garantir o seu, né? Então hoje nós temos violações muito claras e
o meu trabalho acaba se referenciando nisso, quer dizer, na defesa da coerência e na defesa das leis. A gente aqui quer que a Constituição seja cumprida. Eu não estou aqui em defesa da tua pessoa, né, Eduardo, ou da pessoa Jair Bolsonaro. Eu estou aqui na defesa de todos que estão sendo vítimas de ilegalidades, né? Nós temos a Débora do Batom, nós temos tantos outros presos, pessoas que estão e que são inocentes, pessoas que foram colhidas, né, por aquela medida arbitrária do Alexandre de Moraes, pessoas que estavam pacíficas fazendo sua manifestação e que foram misturadas com outros, com vândalos, etc. Muitos deles que a gente percebe que tinha gente infiltrada ali pelo perfil, camisa na cara, coisa para não mostrar a identidade, enfim, tudo isso, infelizmente, sendo jogado no lixo. Nós temos um processo contra o teu pai, um processo manipulado, um processo em que as provas não existem, né? Nós temos aí uma denúncia baseada numa delação de um único sujeito que fez várias versões da sua própria delação, né? Nós temos o próprio ministro relator, Alexandre de Moraes, que já disse isso publicamente, disse isso no julgamento do teu pai, disse que não importa se não foi possível materializar as provas de um gabinete do ódio. Nós sabemos que houve um gabinete do ódio, quer dizer, é um negócio assim absolutamente bizarro, né? Se há palavra melhor para definir, bizarro. Nós temos aqui um outro advogado, que é o André Pinelli, advogado, inclusive, né, especializado em imigração lá para os Estados Unidos, está acompanha a política, acompanha o Trump aí com muito afinco. Eu fiz só esse preâmbulo aqui, André, vou passar para você que você faça a pergunta para o Eduardo, porque às vezes a gente precisa ressaltar certas coisas. Eu gostaria muito, Eduardo, que todos estivessem do mesmo lado hoje, mesmo aqueles que não gostam do teu pai, que eu acho que é normal a pessoa não gostar de determinada liderança política, isso é absolutamente normal, ninguém tem que pensar igual, ninguém tem que gostar de todo mundo, mas se as pessoas estivessem mais concentradas, jornalistas, sociedade em geral, juristas, etc., mais concentrados nas violações que estão sendo cometidas, nas violações legais e constitucionais que estão sendo cometidas, e não nas vítimas dessas violações, sejam elas políticas ou não, nós estaríamos numa outra situação, com certeza estaremos numa outra situação. Então, a gente precisa reafirmar aqui a defesa desses valores, né? E eu lamento muito que o Centrão, na primeira oportunidade que ele tem para se associar a uma pauta importante como a da anistia, ainda esteja com a cabeça fisiológica, né? E resolveu transformar a PEC das prerrogativas, que era uma PEC para proteger a liberdade de expressão né? Para reforçar a liberdade de expressão desses parlamentares, acabou estendendo isso para uma blindagem a corruptos, acabou dando bandeira para a esquerda, né? Contaminou a pauta da anistia tão fundamental, tão importante. Hoje nós tivemos o Ciro Nogueira dizendo que vai tentar reverter isso com um substitutivo, espero que ele consiga, mas o fato é que a gente precisa ter muito claro quais são os objetivos, quais são os valores que nós estamos defendendo. Meu recado aqui também para o Sóstenes, que eu critiquei, mas que está aqui convidado, já desde sexta-feira já convidei para vir aqui, e eu sei que hoje ele está com teu pai, está reunido lá com teu pai, a gente já recebeu a informação, provavelmente tendo que dar algum tipo de explicação sobre tantos erros que estão sendo cometidos. André, por favor, fica à vontade aí, desculpa o meu alongar. Deputado, a minha pergunta é uma futurologia que não é fácil, mas o senhor está bem posicionado para responder. E o evento que gerou foi o assassinato, que gerou a minha pergunta, o assassinato covarde e cruel do Charlie Kirk, né? Salvo engano, 12 dias hoje. E o grande inimigo aqui nas eleições, e ano que vem nós vamos ter as eleições do meio de mandato, né, o meio do mandato do Trump, as midterms, são importantíssimas para manutenção do controle republicano no legislativo. E o grande inimigo, tanto do lado republicano quanto do democrata, mais ainda do republicano, é o sofá. Então, é aquele eleitor que não sai de casa para votar, e aí acaba que a diferença é muito pequena. Você fala, não é possível, se mais 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas tivessem ido votar, que no cômputo geral não é nada, o resultado teria sido diferente. Então, voltando aqui para a pergunta, para eu não delongar, qual você acha que é
o impacto que vai ser, aliás, o impacto do assassinato do Charlie Kirk nas midterms. E aí eu já adianto a minha visão, eu enxergo que o grande inimigo, o sofá, vai ser derrotado. Eu acho que o eleitor vai comparecer em massa às urnas de uma maneira como nunca compareceu, ou talvez compareceu ano passado, né? Com o Senado, com Senado, Câmara dos Deputados, todos os swing states e ainda o voto popular. Eu acho que vai ser algo parecido. Excelente pergunta, André. Até porque todos nós sabemos que o Trump ele tem a maioria no Senado e na Câmara, ao menos formal, mas por uma pequena margem. Então existe uma expectativa muito grande nessas eleições de meio de período, né, meio termo, as chamadas midterms, que é o que a gente não tem no Brasil. No Brasil, a eleição para o Senado e deputado federal, ela coincide com a eleição para presidente, né, tudo feito numa tacada só, num dia só. Então aqui nos Estados Unidos existe, né, a cada 2 anos, essa eleição para o legislativo. Eu acho que vai ter um impacto, né? O Charlie Kirk, ele está tendo impacto até nas pessoas que nunca tinham ido à igreja ou estavam em falta de ir aos domingos, né, ver algum culto, algum tipo de sacerdócio, elas retornando, né, seja para a igreja católica, a igreja evangélica, protestante, batista, elas retornando para a igreja. Porque o Charlie Kirk, em última análise, ele sempre puxava para os fundamentos dos valores judaico-cristãos nas suas respostas. Então isso tudo vai ter um impacto político. Qual o impacto? Favorecendo aos candidatos que se alinhem com esses valores judaico-cristãos, de defesa de família, né, de retirada de mulher ou homem trans de competição feminina, né, esse tipo de coisa, que é uma pauta muito forte aqui nos Estados Unidos. Algumas escolas até sofrem com shows, espetáculos para crianças, de shows de transexuais. Então, essa tendência da esquerda mais radical é a tendência de queda. Tá? A esquerda, inclusive, ela está tentando se reinventar aqui para ao menos tentar resgatar aquele velho trabalhismo que a esquerda dominou, principalmente no passado, né? Hoje em dia nem tanto mais. Então acho que pode sim, acho que terá um impacto favorável aos candidatos do Partido Republicano. Então vamos ver como é que isso tudo vai andar. Tem a questão migratória, você sabe bem também, que é algo sensível aqui em diversos swing states, dentre eles a Flórida, que é onde tem a maior comunidade latina dos Estados Unidos. Então vamos ver como é que isso aí vai ser jogado, mas com certeza terá. Eu estava vendo, por exemplo, né, o Elon Musk, o Andrew Tate, dentre outras pessoas, fazendo doações, né, cada um desses dois deram $1 milhão para pessoas pintarem os rostos, né, do Charlie Kirk e daquela jovem ucraniana assassinada no metrô recentemente. Cada um que pintar o rosto deles, né, em prédios vai ganhar $10 mil. Né, do Elon Musk e do Andrew Tate. Então isso daí é só o começo desse movimento. E pelo estádio lotado que nós vimos, né, no Arizona ontem, né, lotado para fazer essa homenagem, né, no memorial ao Charlie Kirk, você vai perceber que isso não vai ser algo que vai ser deixado para trás. A tendência é que cada vez mais o Charlie Kirk ele seja uma espécie de lenda aqui nos Estados Unidos. Podem esperar por isso, porque os meios de guerra cultural aqui nos Estados Unidos, eles são muito maiores do que no Brasil. No Brasil, quando muito, né, o que é o normal, o usual? É um empresário se dedicar à política no período eleitoral, fazendo uma campanha, fazendo uma doação para aquela candidata que ele conhece. Fora do período eleitoral, você não vê um engajamento tão grande em financiamento, grandes doações, think tank produzindo material, eventos, etc. Então, os Estados Unidos ele tem uma forma de guerrear nessa área cultural muito maior. Você vê só, o Heritage Foundation, o orçamento é de cerca de $100 milhões por ano. A esmagadora maioria disso vem de doação de $20, $30, $40 daquela tiazinha do Zap, lá no meio de Ohio, Iowa, né, os estados mais agrícolas aqui dos Estados Unidos. Eu lembro uma vez que eu fui num evento, inclusive, olha lá, convite do Charlie Kirk, eu discursei no evento anual dele, o SAS, é o Summit for Action, alguma coisa no final ali que eu não lembro agora, mas o evento de jovens, né? Eu discursei no evento dele e eu lembro que ao transitar no evento, se não me engano em 2022, já tinham 2 documentários profissionais sobre o 6 de janeiro dos Estados Unidos. Ou seja, pouco tempo depois,
Já tinham 2 filmes rodando. Um grande evento, né, trabalhando jovens que amanhã estarão em postos chaves na administração, no empresariado, etc. As pessoas, ele desfazendo a lavagem cerebral que elas sofrem nas universidades e nas escolas. Então isso daí é o que eu gostaria de levar ao brasileiro. E é aí que vai estar o impacto desse assassinato do Charlie Kirk. Porque é difícil você contestar. Ele que não tem histórico nenhum de violência, apenas se propunha a debater nos campos universitários e ainda assim foi assassinado. Causa ojeriza em qualquer pessoa comum que não é da política você vê alguém apoiando o assassino, você vê alguém apoiando a violência como instrumento político. Então pode ter certeza, André, vai ter peso, né, esse infeliz, lamentável e repugnante fato, né, desse assassinato, também na eleição de midterms. Eduardo, quero te agradecer, sei que você precisa sair, mas quero te agradecer aqui a companhia, a participação e todas as informações que você trouxe para a nossa audiência, tá? O programa aqui permanece aberto, esperamos aí novidades ao longo da semana, já tem alguns nomes sendo ventilados aí como novos alvos de Magnitsky, então a gente espera sempre que você e o Paulo Figueiredo possam nos trazer aqui os detalhes de todas essas decisões e essas medidas que são tomadas, que a gente sabe que tem um efeito de pressão. A gente não pode imaginar que elas resolverão um problema que precisa ser resolvido no Brasil. Basta ver as sanções todas que foram implementadas pelos Estados Unidos, por exemplo, contra a Venezuela do Nicolás Maduro, e está lá o Nicolás Maduro. Se não fosse agora aí esse cerco militar, a gente teria uma situação aí prolongada ainda mais. A gente não sabe ainda se haverá uma ação militar, mas a gente já percebe o Nicolás Maduro se movendo, inclusive mandando cartinha para o Trump para tentar conversar, abrir diálogo, eu acho que o Lula precisa ficar atento ao que o Maduro está fazendo antes, de mais nada aí. Até o Maduro mandou carta para o Trump para tentar um diálogo. Eu não sei se ele terá tempo, mas todas essas sanções, a gente, mais uma vez, reitero aqui, a gente não gosta de nada disso. Infelizmente, são medidas extremas, mas que são tomadas por interesses próprios, do governo americano, em função de violações que foram cometidas pelo Alexandre de Moraes nos Estados Unidos contra cidadãos americanos, e agora essas sanções elas têm um efeito de alerta, um efeito pedagógico que a gente espera que sirva para alguma coisa. Aqui a gente defende a nossa soberania, a gente de verdade, não a soberania do Lula, que é entregar o Brasil à China, Aqui a gente realmente defende a soberania brasileira, os valores nacionais, e a gente espera que os valores da República, que as condições normais de uma democracia, elas se restabeleçam. Então, mais uma vez, aí, obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vem sendo feito. Espero que as injustiças sejam cessadas, tanto contra você e tantos outros, como contra o teu pai também, e todas as vítimas aí do 8 de janeiro. Obrigado pela oportunidade, Cláudio, Carol, André, a toda a sua audiência. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês ainda, de vocês terem essa possibilidade de corajosamente abrir espaço para que eu pudesse vir aqui falar. Concordo, a gente não faz esse trabalho feliz. Estaríamos felizes se não fosse necessário esse tipo de coisa, se a gente estivesse debatendo dentro do Congresso Nacional pautas como energia, educação, geopolítica e muitas outras, que realmente importam para o brasileiro, para longe dessa interferência política do STF dentro do Congresso Nacional, mas é necessário. E a gente não tem que ter vergonha de falar isso. Isso tampouco se traduz em violação da soberania brasileira. Vale lembrar, o próprio Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, quando ainda era 13 colônias, pediu apoio logístico e financeiro à França para lutar contra a tirania britânica, e saíram vitoriosos lá nos idos de 1776. Então pode ter certeza que nós temos os melhores aliados que poderíamos ter. Eu não quero levar adiante mais sanções, até porque eu não falo pelo governo americano, mas eu gostaria de ver um governo americano em uma sintonia melhor com o brasileiro, mas na atual circunstância fica muito difícil, com Lula xingando, seus ministros xingando membros do governo Trump, e o Alexandre de Moraes perseguindo de maneira bizarra, para entrar no campo político, perseguindo de maneira bizarra, só um espectro político, só ali tentando tirar o Bolsonaro do caminho. Então Deus queira
a elite brasileira vá conseguir entender o recado, a gente vai conseguir aprovar uma anistia dos fatos a partir de 2019 e assim a gente retoma a normalidade do nosso país. Obrigado, Cláudio. Fica com Deus. Valeu. Grande abraço. Obrigada, Eduardo.